Vamos lá, pessoal. Vamos dar sequência aqui à nossa aula de número 4. Acabamos de estudar medida cautelar fiscal. Fizemos todos os apontamentos mais importantes dessa área e agora a gente vai ingressar no estudo da execução fiscal, da lei de execução fiscal. É uma lei extremamente importante, tá? E a gente vai passar bom tempo aqui sobre essa lei, tá bom? A gente viu nas aulas passadas, né? E como vocês sabem também, vocês estudaram também no direito constitucional, né? Que ninguém pode ser privado, né, da sua liberdade ou dos seus bens sem o devido processo legal, né? Isso está contido até no artigo 5º, inciso 54 da Constituição, né? Ninguém pode ser privado da sua liberdade ou dos seus bens sem a observância de um devido processo legal, né? Mas por que eu estou dizendo isso, né? Antes de iniciarmos essa nossa aula aqui sobre execução fiscal, né? Porque, como nós vimos, todo o patrimônio e renda do devedor tributário vai responder pelo crédito tributário. Então, para que a administração pública possa adentrar no patrimônio do devedor, precisa da observância de um devido processo legal, tá bom? A gente viu também que após o débito ser inscrito em dívida ativa, vai ser gerada uma certidão de dívida ativa. A gente viu isso também. E essa certidão de dívida ativa, ela tem uma natureza de prova pré-constituída, né? Ou seja, ela afirma a existência do crédito tributário em favor da fazenda pública, né? Então, de posse dessa CDA, dessa certidão, a administração pública, a fazenda pública, né, poderá ingressar com ação de execução fiscal contra o devedor tributário, tá bom? De posse da CDA, aí sim pode ingressar com a execução fiscal. Então vamos começar agora, já dei essa introdução. Vamos lá. A lei de execução fiscal, ela é a lei de número 6.830 de 80. Ela que vem regulando todas as normas procedimentais, as normas processuais da execução fiscal, tá bom? A lei de execução fiscal, ela é uma lei ordinária, tá? Portanto, uma lei ordinária federal, portanto, ela tem aplicabilidade para todos os demais entes da federação. Então, por exemplo, União, Estado, Distrito Federal e os municípios devem observar as normas processuais contidas na Lei 6.830, na Lei de Execução Fiscal, tá? De tal sorte que, como ela trata-se de uma norma especial, as normas contidas no Código de Processo Civil deverão ser observadas e aplicadas de forma subsidiária, tá? Quando a lei de execução fiscal, eu vou passar a falar agora, pessoal, passar a me referir à lei de execução fiscal como LEF, tá? LEF, ela é conhecida assim, né? Vamos usar essa abreviação que fica mais fácil, tá? Então, só saiba que o CPC vai ser aplicado de forma subsidiária, tá? Isso está contido lá no artigo 1º da própria lei. Deixa eu só fazer um parênteses aqui para eu explicar uma coisa. Quando a gente estuda lei de execução fiscal, o ideal seria a gente estar dentro de uma sala de aula, que aí a gente vai juntamente montando todo um fluxograma, né? O passo a passo da execução fiscal, né? De tal forma que o meu trabalho aqui fica um pouco mais complicado, né? Já que a gente está no mundo virtual. De tal forma, em relação a essa aula, eu coloquei também, vou colocar como anexo e disponibilizar para vocês, um fluxograma, tá? Bem detalhado. Então, essa parte aqui, essa nossa aula especificamente, a gente vai passar praticamente artigo por artigo da lei, tá? Eu vou demorar bastante aqui, a gente vai se debruçar bastante sobre essa lei, dada a sua importância, tá? Então, já fica sabendo disso, que no final, vocês podem até durante essa aula, já imprimir, já pegar esse fluxograma e ir estudando junto com a lei, né, com a lei do lado e com esse fluxograma, para vocês entenderem de uma forma ampla e sistêmica como se processa a lei de execução fiscal, ok? Fechando esse parênteses, né, vimos então a aplicabilidade subsidiária do CPC, legitimidade ativa, eu já me adiantei aqui,
seriam todos os entes políticos, suas autarquias e suas fundações públicas, né? Somente quando a gente estiver falando naquela função da parafiscalidade, né? Então, todas elas terão legitimidade ativa para ingressar com a execução fiscal contra o devedor tributário, tá bom? Então, tá aí, ó. A ação de execução fiscal é a via processual adequada para a fazenda pública munida da certidão de dívida ativa, a prova pré-constituída, obter do sujeito passivo a satisfação compulsória do crédito tributário, tá? Isso está contido lá no artigo 1º, vamos ler aqui. A execução judicial para a cobrança da dívida ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios e respectivas autarquias será regida por essa lei subsidiariamente pelo Código de Processo Civil. Simples, né? Então, a legitimidade passiva já está contida lá no artigo 4º, que também é de uma leitura de fácil compreensão. Nos diz o seguinte: a execução fiscal poderá ser promovida contra o devedor, contra o fiador, contra o espólio, contra a massa, contra o responsável, nos termos lá do CTN, por dívidas tributárias ou não tributárias, de pessoas físicas ou pessoas jurídicas de direitos privados, e, por fim, a execução também poderá ser promovida contra os sucessores a qualquer título, tá bom? Então, vamos lá. Só ver aqui. Então, simples, legitimidade ativa e passiva, a gente já viu os polos da relação jurídica, quem é que vai figurar em cada um dos polos. Agora vamos falar qual é o objeto da execução fiscal, né? A LEF, ela, como eu já disse, ela estabelece esse procedimento fiscal, né, esse devido processo legal para a exigência judicial de quaisquer tributos estatais, tá? E quando eu falo quaisquer tributos estatais, entendam que pode ser natureza tributária ou não tributária. Eu não estou falando somente da cobrança judicial dos créditos tributários, tá? Pode ser crédito tributário ou não tributário. Obviamente, a gente vai nos ater aqui somente ao estudo dos créditos tributários, tá? Mas saibam que a lei de execução fiscal, ela também terá aplicabilidade quando a Fazenda Pública quiser executar os seus créditos de natureza não tributária também. Tá? Então, assim, como exemplo, a gente pode colocar multas ambientais, sanções administrativas, aquelas sanções proferidas dentro do âmbito do direito administrativo, principalmente ali contratos e licitações públicas, tá bom? Penalidades disciplinares, todos esses exemplos aqui que eu citei são tidos como natureza não tributária. Tá? Da mesma forma será utilizada a LEF também. Mas a gente vai falar aqui, se ater mais, a natureza tributária, tá bom? Então vamos lá. Ou seja, a natureza, só para concluir, né, essa natureza, a dívida ativa de natureza não tributária, ela vai ser sempre identificada de forma residual. Né? Vocês conseguem perceber isso? Por exemplo, se não tiver contido no conceito do artigo 3º do CTN, como a gente viu, né, automaticamente ela terá a natureza não tributária. Porque se ela tiver contido no artigo 3º, tributária ela será, tá bom? Então terá essa natureza aí, tributária, tá bom? Ou seja, eu até coloco aqui, ó, quaisquer créditos estatais definidos como dívida ativa da Fazenda Pública de natureza tributária ou não tributária, incluindo a atualização monetária, juros e multa de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato. Tudo isso será objeto da execução fiscal. Ok? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa importante. Ó, na apostila, por exemplo, tributária ou não tributária, a dívida ativa será sempre aquela regularmente constituída e inscrita em registro administrativo próprio, após o encerramento do procedimento administrativo em que se tenha assegurado defesa ao interessado e afluência em albis, em branco, do prazo para o respectivo recolhimento, o pagamento do tributo. Tá bom? Tá. Como também a gente já estudou nas aulas passadas, a gente já se aprofundou no estudo da dívida ativa, da inscrição e da certidão, tá? Então a gente consegue chegar à conclusão aqui que a CDA deve revestir-se de certeza, liquidez e exigibilidade. A gente viu que sem CDA não há o ingresso da execução fiscal, tá? Então tá aí, ó. Portanto,
a Fazenda Pública somente poderá proceder à execução fiscal caso haja débito inscrito, vencido e não pago. Ou seja, caso haja a CDA, tá bom? Havendo a certidão de dívida ativa, a Fazenda Pública está apta a ingressar com a execução fiscal, tá bom? É claro, isso está até no artigo... Aqui, o artigo 3º da LEF, né? Fala, dívida ativa regularmente inscrita goza de presunção de certeza e liquidez. Essa presunção, como vocês sabem, ela é relativa, né? O devedor tributário pode apresentar provas a fim de elidi-la, né? Mas, tendo a CDA em mãos, a Fazenda Pública pode ingressar. Lembra, na aula passada, vocês podem até voltar à aula passada, a gente fez um quadro a fim de discriminar os momentos de eficácia, né? Tem lá o momento da existência, da exigibilidade. Vocês podem dar uma olhada nisso lá atrás, que aí vocês vão ver, né? Que a CDA, ela tem ela reveste, né? Dessas características de certeza, liquidez e exigibilidade, tá bom? Deixa eu ver. Ó, atenção para o disposto no artigo 2º, parágrafo 5º. Vamos ver o que fala. O artigo 2º, ele vem definindo basicamente o que é uma dívida ativa, tá bom? Então tá lá, artigo 2º. Constitui dívida ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária, tá? Na Lei 4.320, não é uma lei que a gente estuda aqui, essa lei ela tá lá no âmbito do direito financeiro, tá bom? Com as alterações posteriores que estatuem normas gerais de direito financeiro, tá? A Lei de Responsabilidade Fiscal, 4.320. Aí continua, aí tá. O parágrafo 5º fala o seguinte. Vou fazer o seguinte, deixa eu ler o artigo 2º inteiro para vocês terem uma compreensão mais ampla, tá bom? Porque tem alguns artigos aqui que são menos importantes, tá? Mas eu vou ler. Parágrafo 1º. Qualquer valor cuja cobrança seja atribuída por lei às entidades de que trata o artigo 1º, as entidades públicas, né? Os entes políticos, né? Será considerada dívida ativa da Fazenda Pública. Não precisava nem ter esse parágrafo, né, pessoal? Parágrafo 2º. A dívida ativa da Fazenda Pública, compreendendo a tributária e não tributária, abrange a atualização monetária, juros e multa de mora e demais encargos previstos em lei e no contrato. A gente também já falou aqui no slide passado, né? Parágrafo 3º. A inscrição que se constitui no ato de controle administrativo de legalidade será feita pelo órgão competente para apurar a liquidez e certeza do crédito e suspenderá a prescrição para todos os efeitos de direito por 180 dias ou até a distribuição da execução fiscal se essa ocorrer antes ou findo aquele prazo. A gente estudou isso também na aula passada, mas nessa aula a gente vai, um pouquinho mais à frente, a gente vai voltar a esse parágrafo 3º, tá bom? Mas o parágrafo 4º nos diz: a dívida ativa da União será apurada e inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional, né? Então, a Procuradoria da Fazenda Nacional, que será o representante judicial, tá, da União para fins de execução fiscal, né? Não só para fins de execução fiscal, né? Para tudo, né? E o parágrafo 5º, que é importante, porque o parágrafo 5º, ele vem apresentando o termo de inscrição de dívida ativa. O que esse termo da dívida ativa deve conter, tá? Então, fala o seguinte: o termo de inscrição de dívida ativa deverá conter o nome do devedor, dos corresponsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou a residência de um ou de outros. 2. O valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou no contrato. 3. A origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida. A indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo. 5. A data e o número da inscrição no registro da dívida ativa. 6. O número do processo administrativo do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida. Tá bom, pessoal? Então, todos esses elementos aqui, eles são de caráter obrigatório. Necessariamente deve conter na CDA, tá? Sob pena de indeferimento, tá bom? Da execução fiscal.
tá bom? A gente vai ver também, mais à frente, quais são os momentos, o que pode ser atacado pelo executado ou pelo próprio juiz, tá bom? A título de substituição ou de emenda da CDA, tá bom? A certidão de dívida ativa conterá os mesmos elementos do termo de inscrição, exatamente esses elementos que a gente acabou de ler, e será autenticada pela autoridade competente. Tá? Deixa eu ver, no parágrafo 7º não tem importância. Agora, o 8º, parágrafo 8º, que é exatamente isso que a gente vai ler agora, que a gente vai estudar agora, emenda ou substituição da CDA, que fala o seguinte: até a decisão de primeira instância, a CDA poderá ser emendada ou substituída. Se ocorrer a emenda ou a substituição, será assegurada ou executada a devolução do prazo para embargos. Ou seja, pessoal, apresentada, ingressada, proposta à execução fiscal, a gente viu que a CDA é a prova pré-constituída. Ela deve estar contida na petição inicial. Tá bom? Na prática, a própria CDA faz as vezes da inicial, tá bom? Mas saiba que a CDA deve estar contida, arrolada ali dentro da petição inicial, tá bom? Até a decisão de primeira instância, que é a decisão, que é a sentença proferida nos embargos do devedor, essa CDA poderá ser emendada, ou seja, corrigida, incluída algum determinado elemento, requisito que faltou, ou poderá ser substituída pela Fazenda Pública, tá bom? Até a decisão de primeira instância, ou seja, até a sentença de embargos do devedor, tá bom? Se isso acontecer, o executado, o devedor tributário, terá para si a devolução do prazo para se manifestar, tá bom? Sobre essa alteração da CDA, tá bom? Mas essa manifestação do executado, ela vai estar restrita à matéria que foi substituída, tá bom? Então vamos lá, ó. Até a decisão de primeira instância, ou seja, até o advento da sentença proferida nos embargos do devedor, ou caso este não tenha sido oferecido, né, até que se declare extinta a execução. Tá? Isso está nesse parágrafo 8º que a gente acabou de ler. Assegurada ou executada a devolução do prazo para embargos, cuja matéria somente poderá versar sobre a parte modificada. Essa restrição da matéria que vai ser devolvida ao executado, né? Qual a matéria que ele pode se defender? Isso já está contido lá no CTN, tá? No artigo 203. Mas saibam disso, que a Fazenda Pública pode, até a sentença de embargos, ou caso não tenha sido oferecido os embargos, até a declaração de extinção da execução, emendar ou substituir a CDA, tá bom? Sobre esse ponto, a gente tem uma súmula importante para ler aqui, que é a súmula 392, tá? 392 do STJ, que fala o seguinte: a Fazenda Pública pode substituir a CDA até a prolação da sentença de embargos quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução. Ou seja, pessoal, o início da súmula simplesmente confirma o que está contido na legislação ordinária, que está contido no parágrafo 8º do artigo 2º, acabamos de ler. A Fazenda Pública pode substituir a CDA até a aprovação da sentença de embargos. Quando é que ela pode fazer isso, né? Quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução, ou seja, eu não posso alterar o devedor tributário no momento da emenda ou da substituição, tá bom? A gente tem que entender o seguinte, que quando for a hipótese de defeito substancial, tá, no procedimento administrativo fiscal que a gente viu lá atrás, que culminou na constituição do crédito tributário, né? O crédito tributário ele é constituído através do lançamento, que é um procedimento administrativo vinculado. Tá? Então, quando houver um defeito substancial nesse momento do lançamento, por exemplo, não foi observada a ampla garantia de defesa do executado, isso é um erro substancial. Tá? Então, quando isso ocorrer, o lançamento, o processo administrativo lá atrás,
deverá ser renovado, eu tenho que efetuar um novo lançamento, tá bom? Então, vocês têm que entender aonde que é a origem do vício. Se o vício é na própria CDA, algum elemento que faltou, se eu posso corrigir isso, se for um erro material ou formal. Agora, se for um erro contido lá no procedimento administrativo, eu tenho que anular tudo até eu chegar no procedimento administrativo. Ou seja, eu tenho que renovar aquele lançamento. Tá bom, pessoal? Mas essa súmula aí do STJ corrobora o que a gente acabou de estudar aqui no parágrafo 8º, tá bom? Suspensão do prazo prescricional pela inscrição em dívida ativa, tá? A lei de execução fiscal, ela fala o seguinte, né? Ela trata desse tema aqui da suspensão do prazo prescricional. Então, o que que ela fala? Vamos ler aqui. Ó, a LEF estipula que a inscrição em dívida ativa, a inscrição, não estou falando do peticionamento, tá? A inscrição, a partir do momento que a administração pública inscreve o débito em dívida ativa, haverá suspensão do curso do prazo prescricional por 180 dias ou até a distribuição da ação de execução fiscal, né? Então, lógico, gente, a inscrição em dívida ativa, ela é ato antecedente à petição, à ação de execução fiscal, tá bom? A partir do momento que o débito é inscrito em dívida ativa, o prazo prescricional será suspenso. Por quanto? Por 180 dias, até a distribuição da execução fiscal. Ou seja, a administração pública, ela ganha um espaço de tempo para ela se preparar para entrar com a execução fiscal. Esse prazo é de 180 dias, tá bom? Mas aqui que está a pegadinha, pessoal. Aqui que está a pegadinha. Essa suspensão da prescrição por 180 dias, ela só se aplica às execuções de dívida ativa de natureza não tributária, tá? Mas, professor, por que só não tributária? Quando a gente estiver executando, a Fazenda Pública estiver executando algum crédito tributário, não haverá essa suspensão do prazo prescricional? Não. Ah, mas, professor, a LEF não fala isso? A Lei de Execução Fiscal não fala isso? Fala, mas a gente tem que entender um ponto crucial que vocês estudaram lá no primeiro semestre, lá no 8º período. Vocês viram que algumas matérias são reservadas à espécie legislativa e lei complementar. Tá? Algumas espécies só podem ser tratadas, só podem ser veiculadas através de lei complementar. Tá? Isso está lá no artigo 146 da Constituição. Uma das espécies reservadas, uma das matérias reservadas à lei complementar, é exatamente matéria tributária e prescrição tributária. Vamos ler esse artigo 146 para vocês relembrarem do que eu estou falando. Tá? Então, lá no artigo 146, eu começo assim, cabe a lei complementar. Aqui, ó, artigo 146, caput, cabe a lei complementar. Vamos para o inciso 3. Estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre a linha B, obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência tributários. Ou seja, sobre todos esses assuntos aqui, notadamente prescrição, a matéria necessariamente deverá ser tratada em lei complementar. Tá? No entanto, a Lei 6.830 é uma lei ordinária federal, é uma lei de caráter processual, né? Então, essa matéria prescrição, que é uma matéria de caráter material, ela é reservada à espécie legislativa e lei complementar, mas ela foi tratada aqui como lei ordinária. Então, como ela foi tratada dentro da LEF, a LEF constitui, nesse ponto, uma inconstitucionalidade formal. Ela não poderia falar sobre prescrição de natureza tributária, tá bom? Exatamente porque a nossa norma geral
em matéria de direito tributário é o CTN. E o CTN nos informa aqui, nos dá os passo a passos da prescrição, ou seja, ela trata sobre a prescrição, tá bom? Então, dessa forma, há essa inconstitucionalidade formal, essa não observância formal, porque a LEF ela é uma lei ordinária, ao passo que o CTN é uma lei complementar por ser a nossa norma geral em matéria de direito tributário, tá bom? Então, sobre esse ponto, sobre essa suspensão do prazo prescricional de 180 dias, ela só vai ser aplicada aos créditos de natureza não tributária, tá? Então, todos aqueles outros créditos que a gente não vai estudar aqui nessa grade, eu não sei se vocês têm no curso inteiro aí o direito financeiro, né? Se tiverem, vocês vão estudar isso na Lei 4.320, tá? Aí lá na Lei 4.320, todas aquelas matérias tratadas lá terão sim o prazo prescricional suspenso por 180 dias a partir da inscrição, tá bom? Mas crédito tributário, natureza tributária, não é aplicável essa suspensão da prescrição, exatamente porque nós temos o nosso CTN, que é a norma geral, e o CTN, ele vocês lembram disso, né? O CTN, ele é uma lei ordinária, originalmente, ou seja, o CTN é uma lei ordinária formal, mas ele é materialmente uma lei complementar, porque ele foi assim recebido pela Constituição Federal, tá bom? Então, só saibam disso. Então, lá no artigo 174 do CTN, vamos ver aqui, ele vem falando, né, sobre a prescrição. Que vocês também já estudaram isso, né? A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em 5 anos, contados da data da sua constituição definitiva. A prescrição se interrompe pelo despacho do juiz que ordenar a citação e execução fiscal, pelo protesto judicial, por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor, ou, por fim, por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que imposte reconhecimento do débito pelo devedor. Ou seja, prescrição é tratada lá no CTN, pessoal, tá bom? Então, essa suspensão, lembre-se sempre disso. Essa suspensão só se aplica aos créditos de natureza não tributária, tá bom? E para corroborar, nós temos a súmula 409. Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da ação, da propositura da ação, pode ser decretada de ofício. Tá bom? Simples aí. Agora, a LEF também trata da prescrição intercorrente, tá? Aquela prescrição que ocorre dentro do processo, tá bom? A gente vai voltar a estudar essa prescrição lá no finalzinho dessa aula também, tá bom? Mas já sabe que ela está contida lá no artigo 40, que fala que o juiz suspenderá o curso da execução enquanto não for localizado bens do devedor, quando não for localizado o próprio devedor. Eu vou passar rápido aqui porque a gente vai estudar isso lá na frente, tá? Mas por que eu coloquei isso aqui? Para a gente dar uma lida nessa súmula 314 do STJ, tá? Que fala o seguinte, ó. Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por 1 ano, fim do qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente. Tá bom, pessoal? Só saibam disso por enquanto. A gente vai voltar a esse assunto um pouquinho lá na frente, tá? Outro ponto muito importante dentro da lei de execução fiscal é o seguinte: em regra, a demanda, a execução fiscal deve ser ajuizada e direcionada contra aqueles que constam na CDA, que constam na certidão de dívida ativa como devedores tributários, né? A regra é essa. Então, seria contra o contribuinte, contra o substituto ou contra o responsável tributário. A regra seria essa, tá? Esse posterior redirecionamento, ou seja, durante a execução fiscal, eu redireciono, eu incluo ou eu substituo o devedor tributário, substituo o polo passivo, ele é possível, ele é admitido, tá? Mas ele vai ser sempre admitido, esse redirecionamento, em hipóteses excepcionais, tá bom? Porque a regra, como eu disse, a execução vai ser direcionada para quem constar no título executivo, na CDA, tá bom? Então, esse redirecionamento ele é admitido em hipóteses excepcionais, tá bom? O que a gente vai estudar. Então, pessoal, esse
Esse redirecionamento feito pela Fazenda Pública é muito simples, tá? É muito simples. Basta a Fazenda Pública peticionar solicitando esse redirecionamento. Nessa petição ela vai demonstrar quais são os fundamentos de fato e de direito, né, dessa responsabilidade, desse terceiro, né, contra o qual agora a execução fiscal vai ser direcionada, tá? De tal forma que ele pede esse redirecionamento e a execução prossegue, tá? Formando um litisconsórcio passivo ou mudando, alterando, substituindo o devedor tributário, tá bom? Então isso é bem simples, tá? Geralmente, uns exemplos disso na prática aqui, vou trazer para vocês, acontece naquela questão das responsabilidades dos gestores por infração à lei, infração aos contratos, infração aos estatutos. A gente inclusive viu, agora acho que na primeira parte dessa aula, né? Quando a gente estava estudando sobre medida cautelar fiscal. Então, essa responsabilidade por infração, naquele caso, por exemplo, da liquidação de forma equivocada, errada, com infração à lei, aos contratos, isso ocorre, esse redirecionamento da execução fiscal para esses sócios gestores, que infringiram a lei, que infringiram o contrato social, tá? Transformando aquela responsabilidade que era da pessoa jurídica para responsabilidade solidária ou responsabilidade pessoal. Vocês lembram disso, né? Isso está no artigo 135 do CTN, não vou ler aqui agora, mas tá ali. Tá? Então, nesses casos de responsabilidade de terceiro, solidário e pessoal, isso acontece muito, o redirecionamento. Tá bom? E nesse assunto, o redirecionamento da execução fiscal, a gente deve estudar, observar duas súmulas do STJ importantes também. Primeiro, 430. Falou, inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera por si só a responsabilidade do sócio gerente. É óbvio, né? Se a responsabilidade primária é da pessoa jurídica, o simples fato da pessoa jurídica não adimplir a obrigação tributária, isso não faz com que a execução fiscal seja redirecionada ao sócio gerente, tá? Automaticamente. Isso não ocorre, tá bom? Só vai ocorrer nos casos listados lá no artigo 135 do CTN, tá bom? Exatamente porque é uma excepcionalidade, tá bom? Então, diante de toda excepcionalidade, a gente deve interpretar de forma restritiva, né? A gente estuda isso também lá em Direito Civil, aplicado os mesmos conceitos aqui, na área tributária, tá bom? E a próxima súmula é a súmula 435 do STJ, que fala: presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio gerente. A gente viu isso em caso de dissolução irregular, essa responsabilidade se torna pessoal do sócio gerente, tá bom? Que executou essa dissolução irregular. Ok, pessoal? Nossas duas súmulas são importantes nesse assunto de redirecionamento, tá? Vamos avançar aqui. Deixa eu ver se eu deixei mais algum assunto para trás. Não, tá tudo aí. Tá. Ainda dentro do ponto redirecionamento, tá, da execução fiscal, vamos estudar aqui agora o redirecionamento contra outra pessoa jurídica, tá bom? Então vamos lá. Constando o nome na CDA ou sendo hipótese de responsabilidade de terceiro, não há necessidade do incidente da desconsideração da personalidade jurídica. Ou seja, não necessariamente eu preciso ter um incidente de desconsideração da personalidade jurídica para incluir uma outra pessoa jurídica no polo passivo da execução fiscal, tá bom? Então, a orientação do STJ nesse assunto é no sentido de que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, lá no artigo 133, não se instaura no processo executivo fiscal, nos casos em que a fazenda exequente pretende alcançar pessoa jurídica distinta daquela contra a qual, originalmente, foi ajuizada a execução, mas cujo nome consta na CDA, tá? Após regular procedimento administrativo.
ou, mesmo o nome não constando no título executivo, o fisco demonstra a responsabilidade na qualidade de terceiro em consonância com os artigos 134 e 135, tá bom? Então, aqui há duas formas, né? Vocês podem perceber que essa segunda empresa pode constar ou não o seu nome na CDA. Constando é muito fácil. Esse redirecionamento vai ser mais fácil, tá? Porque o nome dela já está contido na CDA. Se o nome dela está contido na CDA, presume-se, diante daquele controle administrativo de legalidade, presume-se que todo procedimento administrativo transcorreu de forma extremamente legal e que os direitos do executado e deveres da administração pública foram observados. Ampla defesa, contraditório, tá? Então, se o procedimento administrativo transcorreu de forma legal, essa segunda empresa, cujo nome consta na CDA, ela já está ciente dessa dívida tributária e já teve a sua defesa discutida na área administrativa, tá bom? Se o nome dela já consta na CDA, esse redirecionamento seria muito fácil. Agora, se o nome não constar, aí sim, a administração pública terá o ônus probatório, né, de comprovar esse vínculo, essa responsabilidade, aquelas que a gente estudou lá no artigo 134 e 135 no semestre passado, tá? Então, ele vai ter que comprovar isso para o juiz. O juiz, ficando satisfeito com a comprovação, com a fundamentação, ele vai deferir o redirecionamento para essa outra empresa. Tá bom, pessoal? Para essa segunda empresa. O outro ponto aqui, ainda dentro dessa questão de responsabilidade de pessoa jurídica, fala sobre a responsabilidade de pessoas jurídicas pertencentes ao mesmo grupo econômico. O assunto aqui é simples. Ó. O simples fato de integrar grupo econômico não torna uma pessoa jurídica responsável pelos tributos inadimplidos pelas outras. Aqui, vocês percebam que não há essa responsabilidade imediata, automática, né? Aqui é uma separação, uma autonomia patrimonial, tá? Principalmente no quesito responsabilidade. Então, não quer dizer que uma matriz tenha débitos tributários inscritos em dívida ativa, que uma filial se tornará responsável por pertencer ao mesmo grupo econômico, tá? Então, isso não acontece. Então, concluindo, eu coloco, portanto, o redirecionamento da execução fiscal à pessoa jurídica que integra o mesmo grupo econômico da sociedade empresária originalmente executada, mas que não foi identificada no ato de lançamento. O nome dessa segunda empresa pertencente ao grupo econômico não está descrito na CDA, ela não participou do procedimento administrativo, ela não conhece nada sobre esse crédito tributário, ou que não se enquadra nas hipóteses do artigo 134 e 135, essa responsabilidade por substituição, depende de comprovação do abuso de personalidade. Ou seja, nesse caso, aí sim, haverá um incidente de desconsideração da personalidade jurídica, tá bom? Ela não estava lá, o nome dela não estava constando na CDA, né? Então, depende da comprovação do abuso de personalidade, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial, a teoria maior, né, da desconsideração da personalidade jurídica, tal como consta no artigo 50, daí porque, nesse caso, é necessária a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da pessoa devedora. Tá bom, pessoal? Então, nesse caso, se o nome não constar, incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Mas pertencer ao mesmo grupo econômico, por si só, não gera essa responsabilidade. Tá bom? Principalmente se o nome dessa segunda empresa não estiver constando na CDA. Vamos avançar aqui, pessoal. Tem um ponto que eu coloquei na apostila. Gente, vocês têm que ler a apostila, porque nem tudo eu consigo falar aqui de uma forma mais aprofundada, porque, olha só, nós estamos no 7º slide, são 19, já se passaram 40 minutos. Então, eu preciso correr com alguns pontos aqui, mas na apostila tá bem mais detalhado, tá? Então, por exemplo, na apostila eu coloco aqui, ó, há inúmeras execuções fiscais ajuizadas contra o mesmo sujeito passivo. Isso está contido lá no artigo 28 da LEF.
prevê isso. Nesse caso, importa ter em conta a súmula 515 do STJ, que nos fala o seguinte: a reunião de execuções fiscais contra o mesmo devedor constitui faculdade do juiz. Ou seja, aquela economia processual, se eu tenho várias execuções contra o mesmo devedor, claro, por conta de CDAs distintas, né? Mas são várias execuções contra o mesmo devedor, o juiz pode, se utilizando da sua faculdade, visando atingir uma economia processual, unificar essas execuções, né, no mesmo processo. Mas isso trata-se de uma faculdade, não de uma obrigatoriedade, né? E isso o STJ resolveu por bem colocar em forma de súmula 515 do STJ, tá bom? Agora, quem compete processar e julgar a ação de execução, né? Então, foro competente envolvendo crédito tributário será fixado à luz do artigo 127 do CTN. Eu até vi aqui que esqueci de colocar o L. Ou seja, o artigo 127, ele vem tratando, ele vem discriminando os domicílios tributários, tá bom? Eu vou passar aqui, ler um pouquinho esse artigo para vocês, só para vocês lembrarem um pouquinho, para entender essa parte do foro competente. Então tá aqui, ó. Artigo 127 do CTN. Na falta de eleição pelo contribuinte ou responsável de domicílio tributário, na forma da legislação aplicável, considera-se como tal quantas pessoas naturais a sua residência habitual, ou sendo essa incerta ou desconhecida, o centro habitual de sua atividade. 2. Quantas pessoas jurídicas de direito privado ou as firmas individuais, o lugar de sua sede, ou em relação aos atos ou fatos que derem origem à obrigação ou de cada estabelecimento. Inciso 3. Quantas pessoas jurídicas de direito público, qualquer de suas repartições no território da entidade tributante. Tá bom? Então, em regra, é no domicílio tributário do devedor, tá? Que agora, tecnicamente, do executado, tá bom? A súmula 58 do STJ trata sobre esse tema. Fala o seguinte: a proposta é execução fiscal, a posterior mudança de domicílio do executado não desloca a competência já fixada. Né? Então, se o devedor tributário alterou o seu domicílio, se mudou de estado, se mudou de cidade, isso não vai fazer com que haja um deslocamento da competência, né, da execução fiscal. A execução fiscal não será deslocada, não vai ser remetida para o novo endereço dele, continua tramitando aonde foi proposta, tá bom? E aí o devedor que se vire para comparecer, tá bom? O outro ponto importante aqui é o seguinte: a execução fiscal e o juízo universal. A gente viu isso em algumas aulas passadas, né? Vocês vão lembrar. Então, a gente falou que o crédito tributário ele é preferencial, né? A gente estudou isso quando a gente estava estudando os privilégios tributários, a nossa primeira aula lá. Então, a gente viu que os créditos tributários eles são preferenciais, né? Salvo os créditos trabalhistas, os créditos decorrentes de acidentes de trabalho e tantos outros créditos, tá? Só depender em que área nós estivermos, se a gente estiver dentro do processo de falência, se a gente estiver numa execução comum, se a gente estiver em processo de liquidação. Só voltar à primeira aula lá que vocês vão lembrar, tá? Mas saibam disso, né? Só relembrem isso. Os créditos tributários, eles em regra são preferenciais, em regra, tá? Porque eles podem ceder a sua preferência em prol, por exemplo, dos créditos trabalhistas ou dos acidentários, né? Na área trabalhista, tá? Então, a execução fiscal, a gente viu também que ela não se sujeita a esse concurso de credores ou habilitação em qualquer processo de falência, liquidação, inventário ou arrolamento. Ou seja, processo judicial, processo de execução judicial, ele é autônomo, tá? Ele não precisa, a Fazenda Pública não precisa habilitar o seu crédito tributário no processo de falência, por exemplo. O processo de falência pode estar tramitando normalmente e a Fazenda Pública decida por bem ingressar com uma ação de execução fiscal, tá bom? Agora, só isso a gente chama de juízo universal, né? Ou seja, eu não preciso habilitar esse crédito tributário nesse juízo universal, tá bom? Agora, o que vocês têm que lembrar é o seguinte, que se ocorrer isso, se estivermos diante de uma execução fiscal tramitando
E um processo de falência, por exemplo, tramitando paralelamente, né, se houver uma penhora, uma arrematação, uma adjudicação, leilão, qualquer coisa no processo de execução fiscal, o produto dessa arrecadação deverá ser encaminhado para o processo de falência para distribuição naquela ordem preferencial, tá? Então, nessa hora, os dois juízes eles se comunicam, tá bom? Para ver essa questão do produto da arrecadação para dar destinação preferencial, tá bom, pessoal? Mas saibam disso, ó, a execução fiscal não se sujeita a concurso de credores ou habilitação e falência, liquidação, inventário ou arrolamento, prosseguindo independentemente da existência de um juízo universal. Isso está contido lá na lei, na LEF, no artigo 29, né, que fala, ó, a cobrança judicial da dívida ativa da Fazenda Pública não é sujeita a concurso de credores ou habilitação em falência, concordato, liquidação, inventário ou arrolamento. Parágrafo único. O concurso de preferência somente se verifica entre pessoas jurídicas de direito público da seguinte ordem. Vimos isso também na nossa primeira aula, sossegado, né? Vamos avançar, pessoal. Já estamos 45 minutos de aula. Depois vocês reclamam comigo aí que a aula está ficando muito extensa, mas a matéria exige isso, né? Então vamos lá. Vamos falar agora propriamente sobre a petição inicial e quais são os efeitos do despacho ordenando a citação, tá bom? A execução fiscal deve ser ajuizada no foro competente, né, no foro do domicílio do devedor tributário, que a gente já viu, e obtido o despacho ordenando a citação no prazo de 5 anos contados da constituição definitiva do crédito. O que é isso? A gente viu que a prescrição do crédito tributário ela é uma prescrição quinquenal, né? Então, a partir do momento que há a constituição definitiva do crédito tributário, lançamento, a administração pública terá 5 anos para ingressar com a ação de execução fiscal sob pena de prescrição, né? Sob pena de extinção do próprio crédito tributário, né? Então, esse despacho, ou seja, a administração pública terá 5 anos para obter, ingressar com essa ação de execução fiscal e obter esse despacho ordenando a citação, tá bom? Porque senão haverá a prescrição do crédito tributário, tá bom? Então, a gente tem que ler, nesse ponto, o artigo 6º da LEF, que vem tratando sobre os elementos, requisitos que devem constar na petição inicial. São requisitos importantes. Então, vamos ler. A petição inicial indicará apenas 1. O juiz a quem é dirigida, o pedido e o requerimento para a citação. Simples, né? Então, eu tenho que ter o juiz, obviamente, né? O pedido e o requerimento para a citação, tá? Parágrafo 1º. A petição inicial será instruída com a certidão da dívida ativa, que dela fará parte integrante como se dela estivesse transcrita, né? A gente viu que a certidão de dívida ativa é um título executivo extrajudicial, né? De natureza de prova pré-constituída. Sem a CDA, a Fazenda Pública não pode ingressar com a execução fiscal, tá bom? Então, a própria CDA, ela tem que estar contida, tem que vir como anexo na própria petição inicial, tá bom? Parágrafo 2º. É aquilo que eu disse mais atrás, no início da aula, né? A petição inicial e a certidão de dívida ativa poderão constituir um único documento, preparado inclusive por processo eletrônico. Geralmente é assim que acontece, tá? Os procuradores fazendários, eles não param para fazer uma petição, né? A própria CDA, que já contém todos os elementos necessários, fará às vezes da própria inicial, tá bom? Parágrafo 3º. A produção de provas pela Fazenda Pública independe de requerimento na petição inicial. A gente viu, né, que desses 3 incisos, nenhum deles fala que é obrigatório a petição inicial indicar o requerimento de provas, né, por parte da Fazenda Pública. Não há isso. Então, a Fazenda Pública não precisa requerer provas na petição inicial, tá bom? Parágrafo 4º, o valor da causa será o da dívida constante da certidão com os encargos legais, né? Então, será o valor do crédito tributário que será considerado o valor da causa, tá bom, pessoal? Sem mistério aqui, tá? Súmula 106 do STJ.
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da justiça não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência, né? A gente viu, né, que a prescrição será suspensa com o despacho ordenando a citação, né? Claro que se o Poder Judiciário demorar para executar essa citação, essa responsabilidade, esse prejuízo não pode recair no colo da Fazenda Pública, tá? A súmula 558 do STJ, em ações de execução fiscal, a petição inicial não pode ser indeferida sob o argumento da falta de indicação do CPF ou RG ou CNPJ da parte executada. É aquilo. Eu acho que eu falei, né, agora há pouco, né, que o despacho ordenando a licitação vai suspender a prescrição. Na verdade, ele interrompe, tá? Eu fui a técnico aqui. O despacho do juiz ordenando a licitação, ele vai interromper a prescrição, tá? Então, essa demora na citação não pode ser colocada no colo, os prejuízos no colo da Fazenda Pública, tá? É interrupção da prescrição, tá, pessoal? Me confundi aqui. Então, tá aqui, né? A petição inicial não pode ser indeferida sob o argumento da falta de indicação do CPF, RG ou CNPJ, tá? Não está contido no artigo 6º como um requisito essencial, tá? É claro que a CDA, ela vem informando o número do CPF, o número do CNPJ ou do RG, quando a administração pública tiver essas informações, tá bom? Então, é óbvio que seria interessante a administração pública obter essas informações e constar na CDA, mas nem sempre isso acontece, tá? Agora, quando isso não acontecer, isso não será razão para indeferimento, tá bom? Se por outros elementos eu conseguir identificar o devedor tributário, tá bom? Então, o simples fato de não ter a menção do CPF, RG, do CNPJ na petição inicial, isso não é caso de indeferimento, tá? E a súmula 559 do STJ fala que em ações de execução fiscal é desnecessária a instrução da petição inicial com demonstrativo do débito, por tratar-se de requisito não previsto no artigo 6º. Não precisa demonstrar especificamente o débito tributário, né? Eu só preciso informar qual é o valor do débito tributário total, né? Que inclusive será o valor da causa, tá? Então não preciso demonstrar, discriminar esse valor do débito tributário não, tá bom? Vamos ver aqui se tem alguma... Não, tudo certo. Tá, vamos avançar. Vamos falar agora sobre a citação. Por exemplo, ingressamos com a ação, com a petição inicial, ou seja, começamos a execução fiscal. O próximo passo, como a gente viu, é o juiz ordenar a citação do executado, tá? Isso vai estar contido lá no artigo 8º, mas vamos lá. O executado será citado no processo de execução fiscal e ele terá algumas opções, né? Então, ele vai ter, no prazo de 5 dias, ele vai poder pagar a dívida, né, com juros e multa de mora e os encargos indicados na CDA, ou seja, ele vai ter que quitar a dívida tributária e, por conseguinte, extinguir o débito tributário, isso em 5 dias, tá? Se ele optar por não pagar, ele pode garantir a execução indicando bens penhoráveis, tá? A fim de garantir a execução. Então, ele pode pagar a dívida tributária ou ele pode garantir a execução, tá? Indicando bens penhoráveis, tá? Então, ele tem essas duas opções. Essas duas opções ele tem que fazer no prazo de 5 dias, tá bom? Essa citação, ela pode ocorrer de várias formas, tá? A modalidade preferencial da citação é a que se dá através dos correios. Essa é a modalidade principal para a LEF, tá? Claro que essa citação pelos correios, com aviso de recebimento e tal, mas ela também poderá ser feita por oficial de justiça ou por edital, tá? Então, vamos ler o artigo 8º, ele é bem tranquilo também, tá? O executado será citado para, no prazo de 5 dias, pagar a dívida com juros e multa de mora e encargos indicados na CDA ou garantir a execução, observadas as seguintes normas. A citação será feita pelo correio com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma, tá? Então, a regra, modalidade preferencial,
citação pelos correios. Inciso 2. A citação pelo correio considera-se feita na data de entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção 10 dias após a entrega da carta à agência postal. Tá? Inciso 3. Se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 dias da entrega da carta da agência postal, a citação será feita por oficial de justiça ou por edital. Tá? Não retornou, a citação é feita por oficial de justiça ou por edital. E, por fim, a citação poderá ser feita por edital, que aí será fixado na sede do juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com prazo de 30 dias. E assim vai. Então, pessoal, uma leitura simples aqui resolve, mas saibam disso, tá? O executado será citado para em 5 dias pagar o crédito tributário ou nomear bens a penhoras a fim de garantir a execução. Essa citação ela pode ocorrer através de correios, através de oficial de justiça ou através de edital, tá bom? Nesse assunto, súmula 414 do STJ, a citação por edital na execução fiscal é cabível quanto frustradas as demais modalidades, tá? Então, ela vai ser a última ratio, tá? A citação por edital ela não terá tanta preferência, tá? Começamos primeiro com citação pessoal, citação pelos correios, depois a citação por oficial de justiça e última ratio, soldado de reserva, a citação por edital, tá bom? E por fim, como não há previsão específica na LEF, somente no CPC, não se cogita de citação por hora certa na execução fiscal, ou seja, dentro da execução fiscal não se fala em citação por hora certa, tá bom, pessoal? Vamos lá. Então a gente viu que o executado tem no prazo de 5 dias 2 opções: paga o crédito tributário ou nomeia bens a penhora, garanta a execução fiscal, tá? Então, a garantia do juízo será feita mediante depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro-garantia, nomeação de bens próprios a penhora ou indicação a penhora de bens oferecidos por terceiro desde que aceitos pela Fazenda Pública. Isso também está tudo no artigo 9º. Simples, só ler, está tudo explicadinho lá, mas só saibam que tem essas modalidades aqui de garantias previstas na LEF, tá? Depósito em dinheiro, fiança bancária, depósito em dinheiro é preferencial, né? Mais fácil, mais líquido, né? Então a Fazenda Pública prefere o depósito em dinheiro, obviamente, né? Então tem depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro, garantia, nomeação de bens próprios a penhora, né? Lembrando até do trabalho que nós fizemos, né? A questão dos bens, da impenhorabilidade do bem de família, né? Imagina, um executado apresenta até maliciosamente para retardar o andamento do processo, ele apresenta um bem de família, que é impenhorável, né? É claro que esse bem de família não será tido como correto a fim de garantir a execução fiscal, tá? Então a Fazenda Pública vai se manifestar nesse sentido, tá bom? Ou a indicação a penhora de bens oferecidos por terceiros, tá? Vez ou outra a gente vê terceiros oferecendo seus próprios bens para garantir dívida alheia, tá bom? A nomeação de bens a penhora deve obedecer à ordem do artigo 11 da LEF, sob pena de recusa da Fazenda e indeferimento do juiz. Então, o artigo 11, ele vem apresentando a ordem de preferência dos bens que devem ser apresentados a penhoras. Eu vou ler bem rapidamente aqui para vocês. A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: dinheiro, título da dívida pública, bem como título de crédito que tenha cotação em bolsa, pedras e materiais preciosos, imóveis, navios e aeronaves, veículos, móveis ou semoventes e direitos e ações, tá? Então é essa a ordem. Percebam que o dinheiro é o preferido, tá? E detalhe que a Fazenda Pública sempre será ouvida, tá? Sempre será ouvida quando dá indicação de bens a penhora, tá bom? Porque ela tem total interesse, tá? Excepcionalmente, a penhora poderá recair sobre o estabelecimento comercial, industrial ou agrícola, bem como em plantações ou edifícios em construções, tá?
Então, às vezes, a fazenda pública, o executado não nomeia bens à penhora, mas a penhora recai sobre parte do faturamento do seu estabelecimento comercial a fim de garantir a execução, tá? Isso também é bem comum isso acontecer, principalmente com grandes empresas e tal, né? Bem tranquilo. Vamos lá, gente. Tá. Se o devedor ajuiza ação anulatória de débito fiscal quando já proposta a execução fiscal pertinente ao mesmo tributo, eventual depósito integral realizado com o intuito de suspender a exigibilidade do crédito deverá ser transformado em garantia. Deixa eu ver porque cortou. Vamos lá, pessoal. Se o devedor ajuiza a ação anulatória do débito fiscal quando já proposta a execução fiscal pertinente ao mesmo tributo, ou seja, aqui é a tramitação de duas ações, tá, pessoal? A ação anulatória, que é um direito subjetivo do devedor tributário, ingressar com uma ação anulatória visando a desconstituição do crédito tributário, mas para ingressar com a ação anulatória ele vai precisar garantir, né, o juízo através de um depósito no valor integral do crédito tributário, tá? Então, imagina, ele ingressa com uma ação anulatória, garantindo o juízo, o depósito integral. Então, essa dívida, esse crédito tributário, ele já está resguardado, ele já está seguro, tá? Aos olhos da Fazenda Pública, tá? Por quê? Porque ele já está garantido pelo depósito integral lá na ação anulatória, tá? Então, se ocorrer esse ajuizamento da ação anulatória do débito fiscal quando já proposta uma ação de execução fiscal, ou seja, a ação de execução fiscal está tramitando de forma paralela, esse depósito integral, realizado lá na ação anulatória, com o intuito de suspender a exigibilidade do crédito tributário, deverá ser transformado em garantia da execução. É óbvio, né? Não tem por que ele, em dois processos, apresentar duas garantias, né? Ele vai estar sendo sobrecarregado de forma em duplicidade, tá? Então, nesse caso, vai se impor a reunião das ações, as ações vão ser unificadas com o intuito de evitar decisões conflitantes, tá, pessoal? Então, só saiba disso. Uma das modalidades de suspensão do crédito tributário é o depósito integral, dentro de uma ação anulatória. Então, esse depósito integral vai culminar na suspensão da exigibilidade do crédito tributário e esse depósito vai ser aproveitado numa eventual ação de execução fiscal, né, já ajuizada. Então, ele não vai precisar, agora, para garantir a execução fiscal, apresentar um novo bem a ser penhorado. Aproveita-se o que está, o depósito integral realizado, tá bom? Vocês entenderam, né, gente? É tranquilo isso, né? Tá, então, vamos supor que ele não pagou, mas ele apresentou bens à penhora, tá bom? Penhora e avaliação dos bens. Não ocorrendo pagamento nem a garantia da execução, ou sendo esses insuficientes, proceder-se-á a penhora. Beleza, aí o juiz vai determinar coativamente a penhora dos bens, né? O recolhimento dos bens a fim de penhora. E a avaliação dos bens, tá? Bem como a decretação da indisponibilidade dos bens. Isso que a gente viu nas aulas passadas no artigo 185-A do CTN, tá? Então, o procedimento da penhora está contido no artigo 10 do CTN, que fala basicamente isso que a gente leu agora. Não ocorrendo o pagamento nem a garantia da execução, a penhora poderá recair em qualquer bem do executado. A gente viu que a totalidade dos bens do executado responde pelos créditos tributários, tá? Então, poderá recair em qualquer bem do executado, exceto os que a lei declara absolutamente penhoráveis. Também vimos isso, né? Só aqueles bens impenhoráveis que a lei os declare, né? Aqueles por ato de vontade, não, né? Então, nesse caso, todos os bens respondem, todos os bens poderão ser penhorados, tá? E após a penhora, vamos iniciar a parte da avaliação dos bens, né? Precisamos saber quanto vale cada um desses bens para saber se há um excesso na execução ou se há uma insuficiência na execução, né? Será que aquele bem que a gente penhorou, ele garante exatamente
o crédito tributário na sua integralidade? Para isso a gente precisa avaliar os bens, tá? Essa avaliação está contida no artigo 13, que fala... o termo ou auto de penhora conterá também a avaliação dos bens penhorados efetuada por quem o lavrar. Tá? E depois vem a questão de impugnação. Não, impugnada a avaliação pelo executado, obviamente, mas a Fazenda Pública também pode. A Fazenda Pública, inclusive, tem total interesse no valor da avaliação. Você imagina, se você tem determinado bem o qual a avaliação é infinitamente inferior ao crédito tributário, infinitamente inferior ao valor real daquele bem penhorado, a Fazenda Pública vai se manifestar no sentido da impugnação, né, a fim de elevar aquele valor. Principalmente quando o devedor tributário só tenha aquele bem a ser penhorado, né? Então essa avaliação deve ocorrer de forma bem precisa, o mais próximo da precisão, né, da realidade, né? Então, impugnada a avaliação pelo executado ou pela Fazenda Pública, antes de publicado o edital de leilão, o juiz, ouvida a outra parte, nomeará avaliador oficial para proceder à nova avaliação dos bens penhorados, tá? E aí, ó, se não houver na comarca avaliador ou oficial, ou este não puder apresentar o laudo de avaliação no prazo de 15 dias, será nomeado pessoa ou entidade habilitada a critério do juiz. Então, é bem parecido com o que ocorre no CPC. Apresentado o laudo, o juiz decidirá de plano sobre a avaliação, tá bom? Então, o importante é isso, tá? Não ocorreu o pagamento, nem foi garantida, parte-se a penhora dos bens do executado e, subsequentemente, a sua avaliação com a decretação da indisponibilidade dos bens do executado, tá? Totalidade, a disponibilidade total dos bens do executado, tá bom? A partir do momento que se realiza a penhora dos bens do executado, o executado deverá ser intimado dessa penhora, né? Então, o executado será intimado para oferecer embargos à execução fiscal, tá? No prazo de 30 dias, contados da data da intimação, tá bom? Então, entendam aqui o fluxo. Nessa aula, nesse momento, a gente já estava com um fluxograma bem desenhado já, tá? Então, você imagina, foi penhorado os bens, foi avaliado, dessa avaliação, dessa penhora, surge-se a intimação do executado, o executado vai se manifestar, ele pode se manifestar sobre vários assuntos. Essa manifestação, essa impugnação deve ocorrer através dos embargos à execução fiscal. Isso deve ocorrer no prazo de 30 dias, contados dessa intimação da data, quer dizer, contados da data da intimação. Foi intimada, conta-se 30 dias para apresentar um embargo de execução fiscal. Tá bom, pessoal? Isso está no artigo 16, vamos dar uma lida nele aqui. O executado oferecerá embargos no prazo de 30 dias contados. Aí pode ser do depósito, da juntada da prova da fiança bancária ou do seguro-garantia, da intimação da penhora, tá? Essas três possibilidades. Agora é importante, ó. Não são admitidos embargos do executado antes de garantida a execução, tá? Então, nesse caso aqui, se ele não garantir a execução, os embargos não serão recebidos, tá bom? Então, esse parágrafo primeiro aqui é interessante, é importante vocês estarem sempre dando uma lida, tá? Não são admitidos embargos do executado antes de garantida a execução fiscal, tá bom? Vamos ver aqui se tem algum ponto importante que eu coloquei na apostila para eu falar para vocês. Tá, não. Tá. Então tá, pessoal, não são admitidos embargos antes de garantida a execução, salvo aquelas matérias que são reconhecidas, são pronunciadas ex officio, né? Então, matérias de ofício, que podem ser conhecidas pelo juiz de ofício, podem ser impugnadas mediante embargos da execução, sem a apresentação de garantias à execução, tá bom? Por que isso acontece? Porque matéria de ordem pública não precisa de produção de provas, tá?
Então, o próprio juiz de ofício pode reconhecê-las, tá? Na apostila, eu coloco um tema importante aqui para vocês. Eu falo, na execução comum, a exceção de pré-executividade é desnecessária, uma vez que para embargar não é mais requisito o oferecimento de garantia a juízo, né? A execução fiscal, por possuir lei específica que prevê a garantia do juízo como requisito para a admissão dos embargos, admite, por exigir essa garantia do juízo para a admissão dos embargos, então na LEF admite a execução de pré-executividade como instrumento processual útil para evitar a garantia do juízo, tá? Quando se verifica desde logo o não cabimento da execução fiscal. Essa é uma grande diferença entre a execução fiscal e a execução comum, tá? Porque lá na execução comum, lá na execução contida no CPC, a exceção de pré-executividade ela é desnecessária, ela não é obrigatória, ao passo que na execução fiscal, sim, tá? Exatamente por quê? Porque a execução fiscal ela exige a garantia do juízo para a admissibilidade dos embargos, tá bom? Então tá, súmula 134. Embora intimado da penhora em imóvel do casal, o cônjuge do executado pode opor embargos de terceiro para a defesa de sua ameação. É interessante isso está resguardando a ameação do cônjuge. Isso também está previsto lá no CPC, né? E aqui, essa súmula, inclusive, também se aplica à execução fiscal comum, à execução comum, né? Então, embora intimado da penhora o imóvel do casal, o executado pode opor embargos de terceiros para a defesa de sua ameação, né? O objeto o imóvel, por exemplo, vai a leilão, vai ser arrematado, vai ser adjudicado. O produto dessa arrematação, no caso da ameação, a metade vai ser reservada, vai ser preservada para o cônjuge, né? Então, ele pode ingressar com embargos de terceiros a fim de ter garantida essa ameação. Tá bom, pessoal? Aí eu concluo aqui, ó. Portanto, a indivisibilidade do bem imóvel não será empecilho para a penhora. Nessas hipóteses, o bem será leiloado e do produto da arrematação será reservado a parte de terceiros não responsáveis pela dívida tributária. Beleza? Vamos ver se tem mais alguma coisa? Acho que não. Tá. Embargos da execução fiscal. A gente viu que o executado tem 30 dias, né, para embargar, a partir da intimação da penhora, né? Então, permite-se ao executado opor-se à cobrança alegando qualquer matéria útil à desconstituição do título executivo extrajudicial, previsto no artigo 16, parágrafo 2º. Tá? No prazo dos embargos, o executado deverá alegar toda matéria útil à defesa, poderá requerer provas e juntar os autos, os documentos e rol de testemunhas até 3, ou a critério do juiz até o dobro. Tá bom? Ou seja, na petição dos embargos à execução fiscal, o executado, obviamente, é aquela grande oportunidade que ele tem de rebater todas as alegações do fisco. Tá? Ou seja, o que ele vai discutir aqui? Qual é o objeto dos embargos? O objetivo dele é desconstituir o crédito tributário, provar ao juiz que aquele crédito tributário não existe. Por via de consequência, ele não é o responsável tributário e não deve pagar aquele tributo. Então, como é um momento muito importante, e o objetivo é muito importante, ele tem que alegar toda a matéria que ele tem disponível. Ele vai ter que juntar ele pode requerer a juntada de todas as provas, juntar os autos dos documentos de testemunhas. Testemunhas ele pode indicar até 3. Se o juiz achar conveniente, o juiz pode dobrar esse valor, esse número, para 6 testemunhas. Tá bom? Então, toda a matéria de defesa tem que ser apresentada juntamente com os embargos da execução. Tá bom? Tá, eu até acho que eu vou computar. Súmula 393 do STJ. A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecidas de ofício que não demandam dilação probatória. Beleza. Falamos já sobre isso, eu vou até, nas próximas aulas, eu vou inverter
Eu vou botar essa súmula no slide anterior, porque a gente já falou sobre isso, tá? O parágrafo 3º, ele fala que nos embargos da execução não será admitida reconvenção nem compensação. E as exceções, salvo as de suspeição, incompetência e impedimento, serão arguidas como matéria preliminar e serão processados e julgados com os embargos a execução fiscal. Ou seja, gente, não cabe, quando a gente estiver na área aqui, dentro do processo de execução fiscal, não cabe discussão sobre reconvenção e compensação, vai tumultuar muito o processo. Então, reconvenção e compensação não são admitidos na execução fiscal, tá bom? Vamos lá. Acho que eu não tenho mais nada. Segue. Tá. Aqui é um ponto importante agora, né? Quais são os efeitos do não oferecimento dos embargos, né? Ou seja, o devedor tributário deixou transcorrer em áudio, deixou transcorrer por completo, deixou transcorrer em branco o prazo para apresentação dos embargos, não quis proferir sua defesa. Então, o primeiro efeito do não oferecimento dos embargos é que o crédito fiscal ele passa a gozar de presunção absoluta de liquidez e certeza. Ou seja, a gente viu que o débito tributário regularmente inscrito ele goza de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade na CDA. No entanto, a gente viu que essas presunções elas são relativas, inclusive consta isso no artigo 3º da LEF, né? O artigo 3º fala, ó, a dívida ativa regularmente inscrita goza de presunção de certeza e liquidez. Tá? Agora, a presunção a que se refere a esse ativo é relativa e pode ser elidida por prova inequívoca a cargo do executado ou de terceiro. Ou seja, se o executado não ingressa, não apresenta um embargo de execução, essa presunção relativa se torna absoluta. Tá? Por quê? Porque ela só é relativa até o momento em que pode ser elidida por prova, ao contrário, a cargo do executado. Se o executado abriu mão, não quis quebrar essa presunção relativa, essa presunção se torna automaticamente absoluta, tá bom? Agora, o crédito, o segundo efeito, né? O crédito fiscal já devidamente constituído administrativamente, na seara administrativa, ele torna-se imutável também na seara judicial. A gente viu que quando termina o processo administrativo, constituindo definitivamente o crédito tributário, a administração pública não pode mais voltar atrás. Tá? E esse caráter imutável do crédito tributário, definitivamente constituído, ele também ele também é visualizado no processo judicial com a não interposição dos embargos. Tá? Ou seja, se o devedor tributário não apresentar os embargos, essa imutabilidade já verificada na seara administrativa, ela também vai ser verificada na seara judicial, tá bom? E aí o que isso vai acontecer? Olha, enseja a tomada das providências necessárias à satisfação forçada da pretensão pelo credor. Ou seja, vamos executar aquelas garantias vamos executar as penhoras realizadas, né? As garantias prestadas e vamos atrás dos bens deles, tá bom? Lembrando que o crédito tributário, os bens patrimoniais do executado já estarão indisponíveis nesse momento, tá bom? Então, quando o crédito se torna com uma presunção absoluta de liquidez e certeza, ele se torna também absolutamente exigível. Então, a administração pública pode iniciar, lógico, através de decisão judicial, os meios executórios para saldar os créditos tributários, tá bom? O terceiro efeito, a Fazenda Pública pode requerer o reforço, a redução e ou o registro da penhora, a substituição da garantia, a remoção ou a reavaliação do bem penhorado, antes de iniciar a fase da produção de receita, para satisfação do crédito exequendo, né? Então, o que é isso? Antes de iniciar a fase expropriatória, digamos assim, como exemplo, antes de ter iniciado leilão, arrematação, adjudicação dos bens eventualmente penhorados, abre-se uma oportunidade para a Fazenda Pública requerer o aumento desse
dessa penhora realizada, porque às vezes aquele bem penhorado ele é inferior ao crédito tributário, de tal sorte que a execução fiscal ela vai continuar, ela vai prosseguir pelo saldo remanescente, né? Saldo remanescente é bom, né? Todo saldo é remanescente, né? Então ela prosseguirá pelo valor do saldo, então visando encerrar a execução fiscal, ela pede um reforço, ela pede novos bens a serem penhorados, tá bom? Pode pedir a redução se ela automaticamente perceber que há um excesso de execução, ou seja, aquele bem penhorado é infinitamente maior do que o valor do crédito tributário e existem outras formas de garantir o crédito tributário em valores menores, tá? Até, em princípio, a observância do maior interesse do executado, né? Que a gente vê lá no Código de Processo Civil, né? Ou ele pode requerer a substituição daquelas garantias que a gente viu lá no artigo 11, né? Naquela ordem. Ela pode solicitar essa substituição da garantia tranquilamente. Ou, por fim, ela pode solicitar uma reavaliação daquele valor. Isso é um momento importante, porque o processo de execução fiscal, ele tramita por vários anos, né? Então, aquele bem avaliado, ele foi avaliado talvez lá no início do processo, lá quando foi realizada a intimação e o executado não pagou a dívida nem nomeou. Então, o oficial de justiça se dirige até lá e nomeia, e declara e realiza a penhora e ele mesmo realiza a avaliação do bem. Então, às vezes, até o momento da realização do leilão já se passaram muitos anos e houve uma desvalorização muito grande do valor. Então, a Fazenda Pública, antes de iniciar o leilão, ela é muito comum ela solicitar uma reavaliação do valor do bem, ok? E o quarto efeito é caso tenha sido prestada garantia por terceiro, uma outra pessoa não responsável pela dívida, presta determinada garantia de crédito tributário alheio, tá bom? Este deverá ser intimado, então o terceiro deverá ser intimado. E qual o risco aqui? Sob pena de contra ele prosseguir a execução, ou seja, haverá um redirecionamento da execução para, no prazo de 15 dias, remir o bem, né? Resgatar o bem, se a garantia for real, ou pagar o valor da dívida com juros e multa de mora indicados na CDA, pelos quais... Cortou aí, pessoal. Deixa eu ler aqui para não ter problema. Pelos quais se obrigou se a garantia for fidejussória. Ou seja, pessoal, caso o terceiro tenha prestado uma garantia, o terceiro deverá ser intimado, sob pena de contra ele ser redirecionada a execução fiscal, para no prazo de 15 dias resgatar o bem, se a garantia for real, ou pagar o valor da dívida com seus demais encargos, indicados na própria certidão de dívida ativa, pelos quais o terceiro se obrigou, tá? Isso aí é uma garantia fidejussória, tá bom? Então, necessariamente, o terceiro deverá ser intimado e ele vai se manifestar, tá bom? Vamos ver qual é o próximo. 1h20 já. Vamos lá, pessoal. Oferecidos os embargos tempestivamente, o que acontece? A gente viu quais são os efeitos da não apresentação dos embargos. Esses 4 efeitos que a gente estudou agora. Mas se ele apresentar os embargos, né, o devedor, o que acontece? Né? O executado deverá alegar, como a gente viu, toda matéria útil à sua defesa, requerendo provas e juntadas de documentos em rol de testemunhas, até 3, ou a critério do juiz, até 6 testemunhas. Já vimos isso, já até inclusive fizemos a leitura do artigo. Tá? Recebidos esses embargos, né, apresentados pelo executado, a Fazenda Pública ela deverá ser intimada para impugná-los no prazo de 30 dias. Tá? Essa impugnação é como se fosse tem a natureza de uma contestação, tá? Basicamente isso. A Fazenda Pública vai ser intimada para impugná-los no prazo de 30 dias, contados da intimação pessoal do representante judicial. Tá? Lembrando que sempre a intimação será pessoal. Depois que ele contestar, depois que ele impugnar, o juiz vai designar uma audiência de instrução e julgamento. Essa audiência de instrução e julgamento,
ela não é obrigatória, não, necessariamente ela não precisa ocorrer, tá? Por quê? Porque em alguns casos, principalmente se a matéria alegada nos embargos à execução, se for uma matéria de direito, ou sendo de direito e de fato, mas uma matéria que possa ser provada exclusivamente por documentos, né, exclusivamente por prova documental, o juiz ele pode proferir a sentença no prazo de 30 dias, ou seja, ele vai julgar antecipadamente a lide. Então, ele tem 30 dias para proferir essa sentença, né, esse prazo impróprio aos magistrados, tá bom? Então, executado, alegar toda a matéria de defesa, esse é o momento oportuno, podendo indicar até 6 testemunhas, se o juiz aceitar, o dobro. E recebidos os embargos, a Fazenda Pública será intimada, e se a Fazenda Pública quiser, poderá impugnar em 30 dias. Essa intimação ela deve ocorrer de forma pessoal. Após a apresentação da impugnação, vai ser designada uma audiência de instrução e julgamento, caso o juiz não entenda que seja motivo de julgamento antecipado do mérito. Tá bom? Vou ver se tem mais alguma coisa importante aqui. Não, né? Não, vamos lá. Tá. A gente vai chegar a uma parte que é a própria expropriação do bem, né? Ou seja, esse bem penhorado ele vai a leilão, tá? Os bens garantidos à execução vão a leilão, tá? Então essa alienação judicial no âmbito da execução fiscal sempre vai ser realizada por leilão, tá, pessoal? Essa intimação será feita por edital, que vai ser publicado apenas uma vez na imprensa oficial, salvo o representante da Fazenda, como eu disse, que toda intimação da Fazenda Pública, toda intimação da parte ativa, ela é ocorrida de forma pessoal, tá bom? Vamos só ver um ponto aqui. Tá. Súmula 128 do STJ. Na execução fiscal, haverá segundo leilão se no primeiro não houver lanço superior à avaliação. Tá? Ou seja, é a previsão de que se no primeiro leilão não o Poder Judiciário, né, o leiloeiro, não alcançar, não obter um lance superior ao da avaliação, necessariamente ocorrerá um segundo leilão. Tá? Basicamente isso. Eu coloco aqui... Tá... Na apostila tem um ponto interessante que eu coloco, sendo a arrematação do ato judicial e modo originário de aquisição da propriedade, não vincula o arrematante ao antigo proprietário, não podendo o arrematante ser qualificado como sucessor. Tá? Então, nesse sentido, na esfera tributária, o artigo 130, parágrafo 1 do CTN, expressa que na arrematação em asta pública de bens imóveis, a subrogação ocorre apenas sob respectivo preço. É exatamente isso. Tranquilo, pessoal. Vamos correr aqui, eu estou muito preocupado com o tempo, pessoal. Tá? Desculpem aí, mas na apostila está tudo muito bem detalhado, está tranquilo, tá bom? Como que esses bens serão adjudicados após a realização do leilão, né? Ou até mesmo antes do leilão, como a gente vai ver agora, tá? Então, a Fazenda Pública, ela pode decidir, ela pode ter interesse em adquirir esses bens penhorados, tá? Do executado. Então, ela pode fazer isso em dois momentos, basicamente, tá? Ela pode adjudicar esses bens antes da realização do leilão, tá? Se ela decidir arrecadar esses bens, ficar com esses bens antes da realização do leilão, ela deverá pagar o valor contido na avaliação daquele bem, tá bom? Caso a execução não tenha sido embargada ou sendo rejeitados os embargos, tá? Então, gravem isso. A Fazenda Pública pode decidir por ficar com os bens adjudicar os bens antes da realização do leilão, mas para isso ela vai precisar pagar o valor da avaliação realizada naquele bem, tá? Mas ela também pode decidir adjudicar esse mesmo bem somente após a realização do leilão, tá? Se isso ocorrer, a gente abre duas possibilidades aqui que a Fazenda Pública deve observar, tá? Se não houver licitante,
naquele leilão, ou seja, a licitação ela foi deserta, o leilão foi deserto, não apareceu ninguém interessado por aquele bem. Se isso acontecer, a Fazenda Pública poderá adjudicar os bens para si, pagando o preço da avaliação, assim como se ela tivesse adjudicado antes da realização do leilão, tá bom? E a segunda hipótese é se a licitação, se o leilão não for deserto, ou seja, havendo licitantes, ela terá uma preferência na adjudicação, tá bom? E como que ocorre essa preferência? Essa preferência ela vai ocorrer de forma em igualdade de condições com a melhor oferta verificada no leilão. Tá? Essa preferência ela deve ser exercitada no prazo de 30 dias. E, logicamente, a Fazenda Pública, para adjudicar os bens, nesse caso, depois do leilão, havendo licitantes, não sendo caso de licitação deserta, ela vai ter que pagar o valor da melhor oferta, tá? E não necessariamente o valor da avaliação do bem, tá bom? Vai pagar mais, inclusive, tá bom? Aí aqui eu abro um ponto, só uma reflexão para vocês, tá bom? Que é a diferença entre a adjudicação, essa que a gente está estudando, e a dação em pagamento, tá? Vocês podem perceber já que a adjudicação, a gente está falando, por exemplo, dentro da execução. A adjudicação se fala dentro de uma execução. Se eu estou dentro de uma execução, eu estou no plano, estou na órbita processual, né? E nem sempre, como eu disse um pouquinho antes, nem sempre essa adjudicação dos bens ensejará a extinção do crédito tributário, porque às vezes aquele bem adjudicado pela Fazenda Pública, ele é inferior ao crédito. Então a execução ela continua, ela prossegue pelo saldo, tá? Então, a adjudicação, ela opera-se no plano processual e nem sempre acarreta a extinção do crédito tributário, tá bom? Ao passo que a dação em pagamento, ela não é um instituto processual. Ela é encontrada lá no direito material, tá bom? E quando ocorre a dação em pagamento, necessariamente haverá extinção da obrigação, tá bom? Por quê? Porque credor e devedor, eles consentem, né, nesse sentido. De qual sentido? Da extinção. Te devo um valor em dinheiro, mas a fim de quitar, extinguir essa minha obrigação, o credor aceita o meu carro como forma de pagamento, como forma de dação em pagamento? Se o credor aceitar, ok, extingue-se a obrigação, mesmo que o carro seja de valor inferior àquela dívida ali dessa relação, tá bom? No entanto, na adjudicação, então, se vocês percebem que na dação em pagamento, ela possui um caráter facultativo, uma liberalidade. O devedor não pode botar uma faca na jugular do credor e falar aceita esse outro bem como forma de extinção da nossa obrigação. Isso não pode acontecer. Por quê? Porque é uma liberalidade. Não há essa característica coercitiva quando a gente está falando em dação e pagamento. Ao passo que na adjudicação, como a gente viu, se a Fazenda Pública decidir por adjudicar, por ficar com esses bens, ninguém poderá se opor a isso. Ela vai adjudicar esses bens. Claro, obviamente, se ela respeitar os requisitos, como o valor da avaliação do bem ou pagar o valor da melhor oferta, tá? Deve manifestar isso dentro dos prazos assinalados que a gente viu, 30 dias, se for depois do leilão, ou pelo valor da avaliação do bem, se ocorrer essa manifestação antes da realização do leilão, tá? Mas se atendido esses requisitos, tá? Essa adjudicação ela possuirá uma natureza coercitiva para o executado. O executado não pode fazer nada em relação a isso, tá bom? Então essas são as duas diferençazinhas que podem aparecer numa prova aí, tá bom? Vamos lá. Tá. Vamos falar um ponto aqui. Estamos no penúltimo slide, pessoal. Que é a suspensão da execução fiscal por um ano. Tá?
Na hipótese de não ser encontrado, porque pode acontecer, né? Na execução fiscal não ser encontrado o próprio devedor, né? Mudanças de domicílio tributário, ninguém acha o devedor tributário, né? O executado, ou também pode acontecer de não achar bens penhoráveis, né? Bens sobre os quais possa recair a penhora. Então, não localizando o devedor ou não encontrando bens penhoráveis, a execução será suspensa por 1 ano pelo juiz, né? Acontecerá aquele arquivamento administrativo, tá? Ou seja, vai ser concedida à Fazenda Pública 1 ano para a Fazenda Pública realizar diligências no sentido de localizar o devedor tributário ou encontrar bens que possam ser penhorados, tá? Então a administração a Fazenda Pública terá esse prazo de 1 ano, tá? Se o processo ficar parado por mais de 5 anos, o juiz deverá intimar a Fazenda Pública para que diga se ocorreu alguma causa de suspensão ou interrupção do prazo prescricional, como parcelamento do débito tributário, né? Vocês estudaram no semestre passado que o parcelamento do débito tributário ele interrompe o prazo prescricional, tá bom? Porque a dívida está sendo discutida ali e está havendo o parcelamento. Se você deixar de pagar, aí sim a administração pública pode ingressar com a execução fiscal, tá bom? Em caso negativo, será decretada a prescrição intercorrente, extinguindo a execução, tá? Eu falei um negocinho, agora que eu estava lendo isso aqui, eu lembrei. Eu cometi um erro técnico aqui, quando eu falei que a suspensão será por 1 ano e o juiz mandará arquivar o processo. Na verdade, não. Na verdade, o juiz ele vai suspender o processo por 1 ano para que a administração, para que a Fazenda Pública possa localizar o devedor ou encontrar bens para serem penhorados. Após o término desse 1 ano, aí sim, o juiz ele arquiva administrativamente esse processo, tá bom? Eu tinha falado que ele arquivava logo após a decretação de 1 ano, não é isso, foi mal. Então vamos lá. Súmula 314 do STJ. Em execução, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por 1 ano, fim do qual inicia-se o prazo prescricional quinquenal intercorrente. Tá bom? Ou seja, o processo ele vai ficar suspenso 1 ano para a administração pública localizar o devedor os bens. Terminando esse processo, volta-se a correr o prazo da prescrição quinquenal intercorrente. Tá bom? Aí a situação aperta mais para a administração. Tá? Caiu o cronômetro, ligou. Então ela vai ter aí os 5 anos para correr atrás da localização do devedor ou dos bens do devedor. Tá bom? Vamos lá agora, falar só sobre as hipóteses recursais, né? Então, da sentença em processo de execução fiscal, caberão dois recursos, basicamente, tá? Embargos de declaração, no prazo de 5 dias, quando na sentença contiver obscuridade, contradição ou omissão, o executado poderá, também a Fazenda Pública, né? Ambas as partes poderão opor embargos de declaração no prazo de 5 dias ou embargos infringentes, instruídos ou não com documentos novos. Esses embargos deverão ser apresentados no prazo de 10 dias, tá? Contados da intimação da sentença, tá? Isso está no artigo 34, que diz que das sentenças de primeira instância proferidas em execução, só se admitirão embargos infringentes e de declaração, tá bom? Os embargos infringentes, instruídos ou não com documentos novos, serão deduzidos no prazo de 10 dias perante o mesmo juízo em petição fundamentada. Ouvido o embargado no prazo de 10 dias, serão os autos conclusos ao juiz, que dentro de 20 dias os rejeitará ou reformará a sentença, tá? É isso aí. Então eu finalizo aqui falando, né, exatamente isso. Formado contraditório com a oitiva da parte recorrida e embargado no prazo de 10 dias, dispõe a LEF que o juiz terá 20 dias para efetuar o julgamento do recurso. Então, pessoal, nós terminamos aqui a execução fiscal. Recomendo muito vocês lerem a apostila, lá está muito bem detalhado. Esse tema ele é um pouco longo, por exemplo,
Nós já tivemos a primeira parte dessa aula, que foi por volta de uns 55 minutos, salvo engano. E essa aqui agora, a gente acelerando bem, nós já temos 1h40 de aula, tá? De tal forma que, para essa aula específica, eu vou colocar para vocês um fluxograma das execuções fiscais, tá? Lá está bem detalhado. Então, qualquer dúvida, eu gostaria muito de dar essa aula para vocês de forma presencial. Talvez, se a gente tiver a oportunidade, a depender das suspensões dessas aulas, né? Se ela ocorrer antes do término do semestre, se a gente estiver com um bom andamento na matéria, de repente lá no final eu possa passar essa aula para vocês novamente, mas agora de forma presencial. Mas, ó, dê uma olhada no fluxograma, tá lá, aqui, ó, tá lá disponível para vocês. Eu vou colocar junto com isso aqui, tá bem detalhado, tá? Tudo isso que a gente falou, eu recomendo, principalmente na LEF, vocês estudarem com a LEF aberta, tá? Com a Lei 6.830 aberta, com o fluxograma, com as nossas apostilas e lendo todas as súmulas, tá? É bem interessante. Tem muita informação jurisprudencial o tempo todo ocorrendo em relação à execução fiscal, por isso que a gente tem que ficar muito atento, mas tudo que está na apostila está tudo muito bem atualizado, tá bom, pessoal? Então, novamente, a título de encerramento da aula, eu me coloco à disposição de vocês, tá? Para tirar todas as dúvidas. Me desculpe se essa aula a gente acabou correndo muito, acelerando muito, porque a matéria é muita matéria que a gente precisa ver, né? E eu não queria quebrar o estudo da execução fiscal em 2 aulas, né? Em 2 semanas. Eu gostaria de fazer o estudo da medida cautelar fiscal com a lei de execução fiscal, tá bom? Que isso vai fazer com que vocês compreendam melhor a matéria. Penso eu, posso estar errado, tá? Então, desculpas aí, a gente teve que acelerar um pouquinho essa parte, tá? Mas estou aí à disposição, podem contar comigo. Um forte abraço para todo mundo e bons estudos, como sempre.